Agora vamos falar de arquivo privado. O que são os arquivos privados? São os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Daí a gente já vê a diferença do arquivo público, que era o conjunto de documentos produzidos ou recebidos por órgãos públicos ou por órgãos privados exercendo atividade pública, né? Aqui é o quê? Pessoas físicas ou jurídicas em decorrência das atividades. Então, todos os documentos que não são produzidos por órgãos públicos ou instituições que tenham relações com os órgãos públicos são privados. Você, quando você cria lá seu acervo de memórias sobre a sua vida, seu diário, é um arquivo privado. Quando você é funcionário público, você está ali na decorrência das suas atividades, você produz memorando, você produz ofício, você produz relatório. Aí é o quê? Um arquivo público. Ou seja, a mesma pessoa vai ter um arquivo privado e um arquivo público. Dependendo ali justamente da atividade. Beleza? Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Por exemplo, o Machado de Assis. O Machado de Assis, os arquivos dele eram privados, só que ele é uma pessoa proeminente na história da literatura brasileira, na história do Brasil. Então, o arquivo dele foi identificado como de interesse público e social. E aí, tem uma mudança recente aí na legislação, que é o quê? Agora, o arquivo de interesse público e social, ele é identificado por meio de... Foi tirado o que é do presidente da República e agora é por ato do ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública. Os arquivos privados, identificados como de interesse público e social, não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior. Então, por exemplo, ali, o acervo do Machado de Assis, o arquivo privado dele, foi identificado como de interesse público e social. Então, a família dele não pode falar assim, eu vou vender aqui o diário dele para X e vou vender os rascunhos dele para Y, não pode fazer, porque é o quê? É uma alienação com dispersão. Perda da unidade documental. E também não pode ser transferido para o exterior. Então, a partir do momento em que ele é identificado como de interesse público social, existem restrições sobre esse arquivo, o que pode ser feito ou não. E, dentre as restrições, é que não pode ser disperso, né, com perda da unidade documental, ou nem transferido para o exterior. Então, se você for, por exemplo, vender, vou vender todo o acervo do Machado de Assis. Vai ter que ser tudo. Não pode ser com dispersão ou perda da unidade documental, e não pode ser para ninguém do exterior. E aí tem essa questão que, se, por exemplo, a família do Machado de Assis resolveu vender o acervo dele todo, o poder público vai ter preferência na aquisição. Entendeu? Então, se eles decidirem vender, vai ter que ser primeiro o poder público. Vai ter que ter preferência. Aí, se o poder público se manifestar que não quer adquirir esse arquivo público, esse arquivo privado, desculpa, aí sim ele pode ser para um terceiro. O acesso aos documentos de arquivos privados, identificados como de interesse público e social, poderá ser franqueado mediante autorização do seu proprietário ou possuidor. Então, não é porque automaticamente ele foi, por exemplo, o acervo do Machado de Assis, porque ele é de interesse público e social, não significa que ele vai ser automaticamente o acesso para todos. O proprietário ou possuidor vai ter que autorizar. E os arquivos privados, identificados como de interesse público e social, poderão ser depositados a título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. Então, o que as bancas gostam de brincar desse artigo, o 15º, é que eles vão colocar que é título irrevogável, é a título revogável. Você pode decidir colocar, por exemplo, vou decidir colocar o acervo do Machado de Assis no Arquivo Nacional. A família dele decidiu isso. Depois falar, não, eu não quero. Então, você pode revogar esse depósito ou doação para a instituição arquivística pública. E os registros civis de arquivos de entidades religiosas produzidas anteriormente à vigência do Código Civil, que é ali 2002, ficam indicados como de interesse público e social. Então, qualquer registro civil de arquivo de entidade religiosa, até antes de 11 de 1 de 2022, já é automaticamente como de interesse público e social. Agora a gente já pode treinar. Os arquivos privados, identificados pelo poder público como conjunto de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional, devem ser
Se ele é fonte relevante para a história, tem que ser declarado como interesse público e social. Não é disponibilizado para acesso público, não é recolhido ao acervo nacional, não tem essa obrigatoriedade, nem adquirido pelo poder público. É justamente a identificação como de interesse público e social. Segundo a 8.159, que trata da Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, é correto afirmar: os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social? Sim, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento nacional, científico nacional? Sim, isso aqui já está certo, é a letra A. Agora vamos ver quais são os erros das outras. Os arquivos privados, identificados como de interesse público e social, poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental. O que eu te falei? Não pode ser alienado com dispersão ou perda da unidade documental. Então tá errado. O acesso aos documentos de arquivos privados, identificados como de interesse público e social, independe de autorização do seu proprietário ou possuidor. Depende. O proprietário ou possuidor tem que autorizar. Então já tá errado. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social devem ser depositados a títulos irrevogáveis em instituições arquivísticas públicas. O título é revogável. Te avisei, ó. Eles vão colocar que é irrevogável. E você pode revogar, se você quiser, essa decisão de depositar numa instituição arquivística pública. Os arquivos privados são conjuntos de documentos produzidos ou recebidos unicamente por pessoas jurídicas em decorrência de suas atividades. É pessoas físicas e jurídicas. Falou que é só pessoas jurídicas, por isso que tá errado. Então, a certa é a letra A mesmo, que é o próprio conceito de arquivo identificado pelo poder público, como de interesse público social. Beleza? Letra A. O depósito de um arquivo privado, mesmo que este seja de notório interesse público, constitui ato irrevogável. É ato revogável. Esse I aí torna a questão errada. Beleza? É um ato revogável. De acordo com a Lei 8.159, alguns arquivos privados podem ser identificados como de interesse público e social, na medida em que são considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Nessa situação, qual é a consequência básica? Seu possuidor transfere a propriedade para o arquivo público? Não, a propriedade não é transferida. Podem ser alienados em partes. Esse em partes significa o quê? Com dispersão. Dispersão não pode ser alienado com dispersão, já está errado. O proprietário exercerá preferência na aquisição? O proprietário que exerce preferência na aquisição? Ou é o poder público? Tá errado. Poderão ser depositados a título revogável em instituições arquivísticas públicas. É isso mesmo. O título é a título revogável. Você pode colocar lá no Arquivo Nacional o acervo privado do Machado de Assis. Mas aí, se a família não quiser, pode revogar esse ato. Podem ser transferidos para o exterior? Não pode. Não pode ser transferido para o exterior. Tem que ficar aqui no Brasil. Justamente porque o interesse é nacional, público social. Então, é letra D. Mais uma questão. Sobre os arquivos privados, analise as afirmativas a seguir. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público social? Sim, pode. Tá certo. A gente viu até os detalhes, né? As ramificações sobre essa identificação, tá certo. O acervo aos documentos de arquivos privados identificados como de interesse público social é ostensivo. Não. Ostensivo significa que ele é para todos. A família, o possuidor, o proprietário vai decidir se vai permitir esse acesso ou não. Tá lá na lei. Então tá falso. Quer ver, ó? Tá bem aqui. O acesso aos documentos de arquivos privados, identificados como de interesse público, poderá ser franqueado. Poderá, mediante autorização. Então, se ele autorizar, você pode acessar ou não. Não é obrigatório. Os arquivos privados identificados como de interesse público social são recolhidos aos arquivos públicos. Não é que eles são, eles podem ser. Mas não há essa obrigatoriedade. Falso também. Como é que fala na lei? Na lei fala que eles poderão ser recolhidos, mas que não deve ser. Isso aí é uma opção. Uma questão aí para a gente ver as diferenças entre arquivo público e privado. Ó, 1 significa arquivo público, 2 arquivo privado. Vamos ver. São conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Se a pessoa física ou jurídica, em decorrência da atividade, é o quê? Arquivo privado. 2. Se fosse arquivo público, esse é aquele conceito que eu falei. Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por órgãos públicos ou encarregados de serviços públicos
nas suas atividades administrativas, legislativas ou judiciárias. Então, isso aqui é o conceito de arquivo privado. São conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos no exercício de suas atividades. Esse é o conceito de quê? Arquivo público. Porque o documento de entidade privada, exercendo função pública, serviço público, gestão de serviço público, é arquivo público. São conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. A gente já viu que é o quê? Conceito de arquivo público. Número 1. Podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social. O que pode ser identificado como de interesse público e social? O arquivo privado. Se identificados como de interesse público e social, não poderão ser alienados com dispersão ou perda da unidade documental, nem transferidos para o exterior. Isso é o quê? Arquivo privado. Então, o item certo é o quê? 2, 1, 1, 2, 2. Letra C. Aí a gente encerra essa parte, arquivo privado, arquivo público. Vocês viram que é bem tranquilo, tem um detalhe ou outro, que eu acho que a gente conseguiu aí passar bem. E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre a quem compete o que é o arquivo federal. Até mais.